Meu nome é César do blog Aliena Mundi e hoje vou trazer para vocês o local mais sobrenatural do mundo, conhecido como o Rancho Skinwalker. É uma história fantástica, rodeada de mistérios sobrenaturais. Mas antes, pessoal, quero pedir para vocês já se inscrever no nosso canal se for novo e se já é inscrito, deixe seu joinha, que este vídeo está muito interessante. O Rancho Skinwalker está localizado em Utah, conhecido também como Sherman Ranch, a aproximadamente 240 km de Salt Lake City. Alegadamente, o local tem sido palco de misteriosas manifestações. Ela é uma fazenda norte-americana onde ocorrem atividades paranormais. O nome Skinwalker se deve à lenda em torno de uma espécie de bruxo que os indígenas norte-americanos acreditavam poder transformar-se em qualquer animal. E a família Gorman comprou essa fazenda no outono de 1994. Eles tinham a intenção de criar gado. Tom Gorman e sua esposa, em pouco tempo depois, Tom começou a dizer que havia vivenciado atividades paranormais em sua fazenda e estava tentando vendê-la. A família de Gorman permaneceu no local apenas 20 meses. Desde o primeiro dia, em 1994, eles foram aterrorizados por uma inteligência invisível que jogava com a mente deles. Figuras compostas apenas de sombras que apareciam dentro da casa, objetos que se moviam sozinhos, vozes e coisas ruins que aconteciam com seus animais, como o desaparecimento de vacas e touros. Muitas vezes os animais apareciam mutilados, como se tivessem sido cortados cirurgicamente, mas muitos dos seus cortes pareciam cauterizados. Vou contar para vocês uma incrível história que eu fiquei abismado com isso. No dia em que os Gormans fizeram sua mudança, eles avistaram um lobo imenso no meio do pasto, em frente à casa. O animal atravessou o campo e, para surpresa de todos, esgueirou-se entre os membros da família, agindo como se fosse um animal de estimação. Havia chovido naquele dia e os Gorman afirmam que o lobo cheirava como um cão molhado. Quando eles o faziam carinho no animal, como se de fato ele fosse um animal domesticado. Logo em seguida, esse lobo seguiu para o curral, agarrou o novilho pelo focinho e começou a puxar ele, tentando puxar ele pela grade do curral. Gorman e seu pai começaram a bater nas costas do lobo com um pedaço de pau, mas ele não soltava o novilho. Gorman então agarrou sua potente Magnum 357, que estava no caminhão, e atirou no lobo a queima-roupa. O disparo não teve qualquer efeito visível sobre o bicho, mas Tom Gorman deu outro tiro no lobo. Então ele soltou o novilho, mas ficou de pé, olhando para as pessoas como se nada tivesse acontecido. Gorman deu mais 2 tiros com sua poderosa arma e o animal moveu-se um pouco para trás, mas ainda assim não mostrou qualquer sinal de medo ou sofrimento. Nem mesmo sangue parecia escorrer do corpo do animal. O fazendeiro, intrigado, apanhou um rifle de caça e disparou no lobo novamente. E Gorman não é apenas um atirador, ele é um experiente caçador, esportista de considerável reputação. 5 tiros deviam ter sido suficiente para derrubar um alce. Imagine então o que faria um lobo. O 5º disparo chegou a arrancar uma mecha de pelo e rasgar um pouco do corpo do lobo, mas o animal ainda não parecia incomodado. E finalmente, após um 6º tiro, o animal correu pelo campo até um mato lamacento ali perto. E o fazendeiro e um dos filhos perseguiram a besta por aproximadamente 1,5 km, seguindo suas pegadas na lama, mas os rastros desapareceram subitamente, como se o animal tivesse simplesmente se elevado no ar. Ao retornar para a área do curral, Gorman examinou o pedaço do corpo do lobo que havia sido arrancado com um tiro, constando que tinha aparência e cheiro de carne podre. Ele passou a questionar a vizinhança a respeito do animal, mas ninguém tinha visto qualquer lobo manso daquele tamanho anormal na área. Poucas semanas mais tarde, a esposa de Gorman encontrou outro lobo, que era tão grande e suas patas dianteiras ficavam da altura do topo da janela quando ele encostou ao lado do carro. E o lobo estava acompanhado de um animal que se parecia com um cão, mas que ele não podia identificar ao certo. Mas pessoal, não foi só isso que aconteceu. Muitos mais outros fatos estranhos ocorreram no Rancho Skinwalker. Os Gorman certa vez avistaram alguns orbes azuis
pairando sobre o pasto e 5 cães da família se colocaram a correr atrás desses orbes. Quando chegaram perto da luz azul, disseram que os cães foram desintegrados. Uma outra vez, enquanto circulavam de carro por uma estrada da fazenda, Gorman e sua esposa observavam algo atacando um de seus cavalos. Eles escreveram aquilo como tendo altura um pouco acima do chão, sendo um animal musculoso de pelos ruivos cacheados e um rabo bem peludo. O inusitado animal tinha uma aparência que lembrava de longe uma hiena musculosa, que parecia estar agarrando seu cavalo, quase brincando com ele. Gorman chegou a se aproximar até cerca de uns 15 metros do bicho, mas disse que ele literalmente desapareceu diante de seus olhos. Os Gormans verificam o cavalo e identificam numerosas marcas de garras em suas pernas. Poucos meses depois, a esposa de um policial local relatou ter visto uma besta avermelhada e musculosa, semelhante àquele animal que estava correndo pela sua propriedade. Outro visitante que teve sua fazenda foi um encontro ameaçador. Ainda em sua área central da fazenda, o visitante, bem como Gordon, seu filho, avistaram uma coisa grande e embaçada, movendo-se em meio às árvores. O visitante descreveu que tal coisa apareceu movendo suavemente entre as árvores, pelo pasto, cobrindo uma distância de quase 10 metros por segundo. Disse que ele produziu um forte rugido muito semelhante ao de um grande urso, daqueles que são ouvidos a quilômetros de distância. O animal era quase invisível, lembrando ser camuflado como do tipo do filme do Predador. O homem ficou tão apavorado que se agarrou ao fazendeiro e não o largou de jeito algum, depois deixando a fazenda para nunca mais retornar. Outras criaturas e seres são identificados também, vistos naquela região de Utah, incluindo pássaros exóticos muito coloridos que não eram nativos da região e não podiam ser reconhecidos. Houve também numerosos encontros próximos com as criaturas descritas, como bestas escuras de 3 metros de altura que lembravam o mitológico Sasquatch, o pé grande. Como se as experiências visuais não bastassem, a família também alega ter tido outros sentidos desafiados por esses estranhos eventos. Muitas vezes a família ficava surpresa ao sentir cheiro forte de almíscar. Igualmente, os pastos inexplicavelmente se clareavam durante a noite, como estádio de futebol. Os Gormans alegam terem visto feixes de luz que aparentemente emanavam do solo. Eles e outros fazendeiros da região disseram também já terem ouvido barulhos que pareciam ser de maquinário pesado operando sob a terra, e já ouviram muitas vozes delas. Tom, um sobrinho, relata que uma vez ouviram uma conversa alta sem uma origem física aparente e numa língua inintangível, e as vozes eram masculinas e desencarnadas. De acordo com as testemunhas, falavam em um tom debochado e pareciam emanar de uns 10 metros acima de suas cabeças, mas eles nada ouviram. Os cães acompanharam as vítimas, grunhiam e latiam para as vozes quando estavam fugindo em pânico. Houve também manifestações físicas que não são facilmente explicáveis. Por exemplo, certa vez, enquanto verificava o gado na terceira área da fazenda, Gorman percebeu que alguém havia escavado seu pasto. Quase 1 tonelada de terra havia sido retirada do buraco escavado no solo. Suas extremidades pareciam um círculo concêntrico perfeito, como se alguém tivesse enfiado um cortador de biscoito gigante no chão. Disse o homem. Várias outras marcas de escavação menores também foram achadas. Quando os Gormans finalmente tinham poucas horas de sono, eram assolados por violentos pesadelos, que depois descobriram que ocorriam identicamente a todos os membros da família. A esposa de Gorman perdeu seu emprego num banco local por suas repetidas faltas no trabalho e por seu repertório do intenso terror. Na esperança de se sentirem mais seguros, os membros da família passaram a dormir no chão da sala todas as noites. Sua situação era precária e desesperadora. A família também relata fenômenos semelhantes aos círculos nas plantações, descobertos na propriedade. Uma formação encontrada no seu pasto consistia de 3 círculos de mato amassado, cada qual com aproximadamente 3 metros de altura. Estavam dispostos num padrão triangular, tendo cada círculo cerca de 10 metros de distância dos demais.
Logo na primavera de 1995, eles começaram a ver coisas estranhas no céu. Era muito esquisito o que eles avistavam. Observavam que parecia ser um pequeno veículo parado na propriedade. Eles começaram a se aproximar do objeto, achando que o motorista poderia estar com problemas mecânicos. À medida que eles se aproximavam do tal veículo, este se afastava silenciosamente. Tentaram mais uma vez chegar perto e novamente o objeto se afastou. O objeto levantou o voo por sobre as árvores e lentamente foi embora, sem fazer qualquer som. Tinha o formato de um refrigerador, com uma luz na frente e outra vermelha atrás. A família vinha observando estranhos objetos aéreos e a esposa do fazendeiro afirma que algo parecido com um caça, um jato Stealth, rodeado de luzes piscantes e em forma de disco, parou silenciosamente a uns 7 metros acima de seu veículo antes de partir em alta velocidade. Cada membro da sua família fez repetidos avistamentos de uma inusitada nuvem que geralmente pairava do lado de fora da propriedade. A tal nuvem foi descrita por eles como tendo luzes de árvores de Natal piscantes ou mini explosões silenciosas dentro dela. Os objetos mais comuns testemunhados por eles foram esferas flutuantes de diferentes tamanhos e cores entre 1995 e 1996. Os Gormans e outros moradores da região relataram 12 incidentes separados, quando viam grandes círculos alaranjados voando acima das árvores da área central da fazenda. Tom Gorman alega que ocasionalmente buracos se abriam nos círculos e outras esferas menores que as anteriores saíam do seu interior. Os moradores daquela região vêm relatando fenômenos semelhantes desde a década de 50. Confirmam que tais avistamentos já aconteciam no passado, sendo testemunhados por seus ancestrais. Contudo, anomalias aéreas não eram as ocorrências mais comuns na fazenda, pelo menos não por um bom tempo. Janelas e portas das residências se abriam simultaneamente, como se arrombadas, ou se fechavam com violência e sem explicação. Objetos da casa simplesmente desapareciam, mesmo que a casa estivesse toda trancada e sem sinal de arrombamento, o que inviabiliza a hipótese de roubo. Roupas, ferramentas e outros aparelhos pareciam ter desenvolvido vida própria. O professor aposentado Junior Hicks é o historiador não oficial da área para coisas estranhas. Ele catalogou aproximadamente 400 incidentes, e a maioria deles envolvendo avistamento de OVNIs. Contudo, ele diz haver milhares de outros casos. Hicks estima que pelo menos metade dos 50 mil habitantes dessa região tenha visto coisas estranhas no céu. Discos voadores, naves enormes em forma de charuto, bolas de luz. São tantos objetos que a polícia e a patrulha rodoviária há muito tempo param de registrar os casos, muitos dos quais até os próprios policiais são testemunhas de alguns casos. Em 1995, a fazenda chamou a atenção do NIDS, Instituto Nacional para a Descoberta da Ciência, em Las Vegas. Ela comprou a propriedade e pagou $200 mil por volta de 2002. E os membros da equipe de pesquisadores ressaltam que são constantemente pressionados por Bigelow, que é o dono da NIDS, para que obedeçam rigidamente um método científico, devido ao fato de que o objeto de sua pesquisa é tão controverso nos círculos científicos. A entidade entende que qualquer desvio de método científico representaria uma perda de credibilidade. Se ela é considerada uma organização excêntrica, suas descobertas, não importando quão profundas ou bem documentadas, seriam desconsideradas sumariamente. A fazenda Skinwalker, portanto, se apresentou como uma oportunidade única de se estudar uma rica variedade de coisas excêntricas em constante atividade. Tínhamos muitas reservas sobre a lenda do Skinwalker, avistamento de pé grandes e aquelas coisas que a família alegava estar vendo, mas decidimos colher toda a informação que pudéssemos sem desconsiderar nada de imediato e avaliar tudo mais tarde. Referindo-se a um ser mítico que ele teria poderes sobrenaturais, dentre os quais de mudar de forma, deslocar-se invisivelmente em altas velocidades e interromper o movimento das coisas ao redor, como se pudesse parar o tempo.
A lenda de Skinwalker reaviva pela experiência dos fazendeiros. Já estava presente desde os tempos antepassados do Zut. Em 2013 foi lançado o filme Skinwalker Ranch, que conta a história de uma equipe de pesquisa científica que investiga e documenta os fenômenos sobrenaturais que cercam o desaparecimento do filho de um pecuarista. Muito bom o filme. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Ele é muito interessante, esse rancho. Dá até vontade de passar uns dias lá, só para ver como que é, né? E vocês, deixem seus comentários, já viram alguma coisa sobre esse rancho? E se já assistiram o filme, diga o que acharam. Eu assisti e recomendo, o filme é muito bom. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva e já deixe seu joinha. E um bom final de semana a todos e até a próxima.